Olá pessoal, tudo bom? Eduardo aqui da Agência Missionária da MB, novamente com uma palavra aqui do cotidiano para o nosso dia a dia. Agradeço aí as mensagens, né? Muitas vindo por WhatsApp, né? Falando que tem ajudado essa palavra, né? Lucas da ADF, lá um grande abraço para você, meu irmão. Você é bênção, você é bênção. Hoje eu vim trazer uma palavra. Eu estava meditando agora à tarde, eu estava orando, estava vendo, né? E eu comecei a pensar, né? Muitas vezes a gente está se cobrando demais perfeição, nós estamos cobrando demais, até pelas mídias sociais, e as próprias pessoas acabam cobrando a gente, né? Que nós temos que ser melhores, nós temos que ser perfeitos, e acaba vindo um fardo muito pesado sobre as nossas costas, sobre a nossa vida, que tudo tem que ser excelente. Entre aspas, não está errado. Sim, a Bíblia fala que tudo que nós formos fazer como se fosse para o Senhor, ou seja, da melhor forma. Mas às vezes, hoje nós vemos pessoas entrando em depressão, desistindo de chamados, se cobrando demais algo, e em tudo, esteticamente, esses posts, né, as selfies, que você está no melhor lugar, no melhor restaurante, a pessoa mais bonita. Então, na verdade, está sendo cobrado uma perfeição hoje nossa, que às vezes a gente se desloca. A gente toda hora está se comparando com o outro, comparando outras situações, né? Todo mundo sempre é melhor do que você, né? Todo mundo é melhor do que o outro, né? Você vai falar com alguém, eu consegui isso, mas você conseguiu só isso, eu consegui mais isso. Eu vi na internet alguém que conseguiu mais, eu fiquei sabendo. Então o que acontece? Sempre parece que tem alguém melhor, alguém mais preparado. Mas deixa eu te falar um negócio hoje, nessa noite, nesse dia. Todos nós temos falhas, todos nós somos falhos, todos nós somos limitados, todos nós precisamos sim da graça de Deus, todos nós precisamos. Primeira coisa, você precisa se aceitar do jeito que você é. Se o outro faz melhor, glória a Deus, parabéns para ele. Se o outro é melhor profissional, parabéns. Mas aquilo que você faz segundo a tua força, segundo aquilo que Deus entregou na sua mão. Pare de se comparar com os outros, pare de comparar a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua família com os outros, porque Deus, ele aceita você desse jeito. Nós queremos a aprovação de todos, mas esquecemos de olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor me aprova dessa forma. Vamos na palavra, né? Lá em João, 1 João, capítulo 1, no versículo 8 e 10, ele fala assim, olha só que interessante, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui eu já começo a ver assim que o Senhor falando assim que, primeira coisa, aceita do jeito que você é, porque quando você tenta mudar a sua característica, aquilo que Deus te deu, você não aceita mais o pecado que há em você, aquilo que precisa ser transformado através da palavra de Deus. Eu costumo dizer, hoje em dia as pessoas estão convertendo o pecado, né? Estão querendo converter o pecado, e o pecado não se converte, o erro, a falha não se converte, ela se deixa, ela se larga, né? Ela se abandona. A vaidade se abandona, o orgulho se abandona, a comparação se abandona. Se você tiver que se comparar com alguém, se compara com Cristo, a qual foi humilde, a qual se aceitou da forma que era, igual todos os grandes profetas da palavra de Deus. Então o que acontece? Aqui ele fala assim, aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou. Então tem muitas pessoas que falam: não, eu não erro, não, mas tudo que eu faço é bom, não, mas eu sou melhor, não, mas ei, escuta uma coisa, não existe ninguém melhor.
Não existe, todas as pessoas são falhas, desde o maior até o menor. O pastor, o apóstolo, o empresário, a mãe, o pai, todos são falhos. Sim, cada um tem a sua caminhada, a sua história, mas todos são falhos, todos são dependentes de Deus, todos são necessitados da graça do Senhor para se transformar, assim como você. Quando você começa a se comparar, você esquece de olhar aquilo que verdadeiramente é preciso mudar em você, porque você está olhando o que você poderia de acordo com o padrão que passaram para você. Você está entendendo, meu amado? Aqui, a palavra de Deus, ela fala, aquele que se diz que não tem pecado, ele já pecou. Aquele que diz que está tudo certo, que faz tudo certo, que nunca erra, ele já errou. Sim, nós somos falhos, mas pela graça do nosso Senhor, nós fomos salvos, sarados e temos a possibilidade de mudar. Ei, o Senhor, Ele falou, sabe por que eu te amo? Porque você não é perfeito. Aí eu vejo aqui em 1 Timóteo, do capítulo 1, também do 12 ao 15, que diz assim, olha só que interessante. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Primeira coisa, ele reconhece, fala assim, eu agradeço a Deus por ter me escolhido. Você é um escolhido de Deus, você é um escolhido do Senhor. Então só nisso você já devia agradecer, falar, Senhor, eu não fui escolhido pelos homens, eu não fui escolhido pelos líderes, mas eu fui escolhido pelo Senhor. E ele continua falando, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar assim, porque eu errava, porque eu perseguia, porque eu caluniava, porque eu falava coisas que não agradavam a Deus. Mas aí ele continua falando, porque pela misericórdia de Deus, eu percebi que eu estou errado. Ei, o Senhor está falando com você hoje, Ele está tendo misericórdia da sua vida. Sabe o que Ele está falando? Ele está falando, primeira coisa, entenda que eu te chamei para mudar isso, para transformar, para tirar aquilo que nem agrada. Sabe por quê? Porque você sente que falta alguma coisa. E não é porque você está servindo a Deus, mas é porque você não consegue chegar num patamar. Mas você nem conseguiu transformar. Ei, se você começar a mudar as coisas pequenas na sua vida, você vai se sentir tão bem. Aqui o apóstolo Paulo fala assim, eu glorifico a Deus porque eu fazia as coisas erradas, mas agora eu olho para mim. Porque eu seguia o que os fariseus, eu seguia o que os outros falavam, mas agora eu olho a Cristo e Cristo me aceitou dessa forma. E ele continua falando aqui, e a graça do nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então o que acontece? Quando você tem a fé em Cristo, você entende o amor dele. E o amor dele vai transformar a sua vida. Ei, deixa eu te falar. Começa a mudar você. Para de olhar para o outro lado. Porque o Senhor olhou para você, Ele te ama. Ele te ama do jeito que você é, com as suas falhas, com os seus erros, com os seus pecados. Mas Ele diz, não permaneceis. Quando você olha para o lado e não olha para você, você transforma as coisas ao seu redor, mas você não transforma você. A Bíblia fala que adianta você granjear o mundo inteiro e perder a sua alma. Você está sendo um bom profissional, você está se esforçando para ser bom em tantas as coisas, mas você tem sido bom para você? Você tem olhado para você e falado, Senhor, eu quero mudar isso aqui. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu conheço pessoas que bebem, que fazem várias coisas, mas você vê que elas não estão felizes. Pessoas que vão na igreja, que oram, choram, se derramam, mas elas não estão felizes. Por quê? Porque elas não assumiram o seu pecado, o seu erro. Elas estão comparando a vida com o outro, elas estão desejando muitas vezes aquilo a qual Deus falou, eu vou te dar. Mas não é o momento. Primeiro eu preciso que você mude. Primeiro eu preciso que você assuma quem você é, que sim, você é falho, você é pecador, você tem várias deficiências, mas através da graça de Deus, Ele vai te mudar. O Senhor não pode mudar aquilo que você não der liberdade para Ele mudar. Ele pode te dar muitas coisas, mas sempre para você vai faltar alguma coisa. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós sabemos quem somos nós e somos para Deus, aquilo começa a se tornar mais fácil, o fardo começa a se tornar leve. E aí ele termina aqui falando assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
do qual eu sou o principal. Eita Deus! Eu acho lindo aqui quando o apóstolo Paulo, ele pega, mesmo ele sendo o homem que era, ele fala assim, eu sou pecador, eu necessito do Senhor. Eu necessito mudar, não adianta eu querer mudar o meu irmão, ou mudar o mundo, sendo que eu não estou me mudando. O Senhor está falando, aqui eu acho sensacional, o apóstolo Paulo, ele falando assim, e pela graça do Senhor, pelo amor, porque Ele me amou. Ele escolheu o maior dos pecadores, porque eu não era digno. Porque ele falava, eu blasfemava, eu mentia, eu fazia um monte de coisa errada. E mesmo assim ele olhou para você, ei, o Senhor, Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida. E aí eu vejo tão sensacional em Mateus 9, quando Ele vai chamar Mateus para o ministério. E aí aqui, do 9 ao 5, ele diz assim, e Jesus passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Ou seja, Mateus, ele ficou tão feliz porque Jesus aceitou Mateus, porque Mateus, ele era um judeu que trabalhava com os romanos, ele cobrava impostos dos romanos, ele era um cara que ele não agia de boa fé. Mas ele ficou tão feliz porque Jesus aceitou ele daquele jeito, que ele fez uma festa, só que quem ele conhecia não eram pessoas boas, né? Aí ele continua falando assim, ó, e os fariseus vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ou seja, quando você começa a olhar para você, quando você começa a seguir o Senhor, as pessoas vão falar, nossa, mas por que você é assim? Porque o seu pecado ele vai vir à tona. As suas falhas vão vir à tona, e isso pode trazer vergonha para você, isso pode trazer até humilhação para você, mas eu te garanto uma coisa, isso vai trazer redenção, isso vai trazer cura. Ei, se aceita os publicanos, os santos, aquelas pessoas que não precisam de Jesus porque já estão num patamar maior, eles vão te criticar, mas o Senhor vai falar, por que você jogou tudo na mesa para mim, porque você está mostrando quem você é de verdade, eu vou transformar a sua vida. E ele continua falando aqui, Jesus porém ouvindo disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí eu vejo aqui agora o Senhor falando assim, ei, eu não vim chamar aqueles que são muito certos, eu vim chamar aqueles que verdadeiramente estão incomodados com aquilo que eles não conseguem mudar. Você está lutando há tanto tempo para mudar o seu jeito, para mudar algumas atitudes, para mudar vícios, para tirar vícios, mas você está ocultando isso. O Senhor está falando hoje é o dia de você orar e colocar tudo na minha mão, porque eu quero mudar, mas para isso você tem que ser sincero com você e com o Senhor. É tempo de você entregar tudo verdadeiramente na mão de Deus. Ei, se aceita do jeito que é. Hoje, infelizmente, as pessoas estão muito fracas porque elas não conseguem se aceitar. Elas têm vergonha delas mesmas. Mas o Senhor não tem vergonha de você. Ele te ama desse jeito. Jesus não morreu para te humilhar, para te envergonhar. Sabe o que te humilha, te envergonha? É você mesmo, os seus pensamentos. São os pensamentos que vêm, ai, mas isso aqui... Aí o Senhor está falando, fala para mim que eu tiro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27 ao 29, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha só, o Senhor está falando que Ele escolheu aquilo que não era para ser. Para pensar, não era para você ver pelos seus pensamentos, pelos caminhos, mas o Senhor está falando, se você se aceitar, ainda que possa parecer loucura, o Senhor fala, é você que Ele vai levantar para confundir as pessoas, é você que Ele vai levantar para mostrar aqueles que acham que são, que não são, porque eles acham que são, porque eles são neles mesmos, porque a Bíblia fala, nenhuma carne vai se gloriar, mas você, quando você for transformado, você vai ser testemunho, que vão falar, nossa, como você chegou, como você mudou, aí você vai falar, porque eu entreguei
tudo aquilo que me incomodava nas mãos do Senhor. E hoje, Jesus, ele mudou a minha vida. É um processo que é longo, mas é verdadeiro. Porque a palavra de Deus fala que ele é verdadeiro. A palavra de Deus fala que Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. O Senhor não está te condenando. Ele não está te acusando. Quem te acusa é você, é o seu pecado, é a sua mente, é o inimigo que acusa você. Mas Deus não. Ele está falando: filho, eu te amo, e eu quero mudar isso, mas você precisa me entregar. Aí eu vejo aqui em 1 Pedro, e já vou terminando aqui, para não ficar muito longo hoje, né? 1 Pedro, no seu capítulo 2 aqui, no versículo 21 e 24, ele diz assim, ó, tá aqui, ó, porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha só que coisa linda. Ele estava falando que quando injuriava, ele não injuriava os outros, ele não falava, ele entregava na mão do Senhor. Ei, não retruca, não tenta mostrar que você tem, que você deixa de ter, que se você é competente, entrega na mão do Senhor, porque ele fala que nós morremos com Cristo para a justiça, e ele fala que ele se entregou no madeiro pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus, ele é para salvação, mas acima de tudo é para te libertar desse fardo do pecado. Isaías 53, ele fala que através das tuas pisaduras nós fomos sarados. Através do caminho de Jesus, através do martírio dele, ele não morreu em vão, meu amado. Ele morreu para que você entregasse hoje a sua vida para Ele, para que você entregasse tudo aquilo que te traz dor, que você está o dia inteiro sorrindo, que você corre aqui, as pessoas até falam, pô, é um cara legal, uma mulher legal, mas você chega em casa, você sente um vazio, você chora, você se desespera, você olha, você fala, não aguento, eu vou desistir, eu vou parar. Olha quanta perseguição. E o Senhor fala, entrega na minha mão que eu sou a sua justiça. Eu morri, eu fui crucificado, eu fui humilhado para que você tivesse honra. O Senhor, quando você se entrega verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados, e você entrega os pecados, os pensamentos, as atitudes, as palavras na mão dele, ele começa a tomar conta. E aí eu falo aqui em João 19:30, para terminar, quando ele está lá no madeiro, que ele já foi humilhado, que ele, através das feridas dele, através da humilhação dele por causa de você e por causa de mim, ele vira e fala, está consumado. Ou seja, foi cumprido a ordem de Deus, que é enviar o teu Filho único, para que aquele que crê nele viva, tenha abundância nessa vida. Deixa eu te falar um negócio, começa a ser você. Mas olha para você, não olha para o seu vizinho, não olha para o irmão da igreja, não olha para o trabalho, olha para você, porque o Senhor escolheu você desse jeito, e é você, quando você se aceitar desse jeito, é que você vai ver a transformação na sua vida e daqueles ao teu redor. Confessa ao Senhor, fala, Senhor, hoje se apresenta nu e despido perante o Senhor, sem preconceito, sem medo. Às vezes eu termino aqui, a gente fala assim, ah Senhor, tu sabes. Ah, o Senhor sabe, tira isso aqui. Não, dá nome. Senhor, eu tenho problema com pornografia. Senhor, meus pensamentos são errados. Senhor, eu olho e não vejo aquilo que o Senhor gostaria que eu visse. E você entende? Entrega para o Senhor e fala, Senhor, é isso que me incomoda. Esses são os meus pecados, mas confessa todos. Que a Bíblia fala que se confessar, Ele é fiel para mudar. Amém? Volto e repito, está consumado. O sacrifício de Cristo por mim e por você já está consumado. Agora, cabe você a se aceitar e aceitar verdadeiramente que Cristo pode mudar a sua vida. Entrega na mão do Senhor e aguarda a sua justiça. Fica na paz, um abraço.